Temos aqui a questão 3, e ela diz o seguinte: Julieta calcula as somas do tipo 9 mais 99 mais 999 mais, e aqui 9n vezes, né? Então aí vai quantos números precisar somar. Da seguinte maneira, ela pensa aqui em vários números 1, multiplica-o por 10 e subtrai n. Então, como aqui no exemplo, 9 mais 99 mais 999 mais 9.999 mais 99.999. E o que ela está fazendo? Pega aí vários números 1, no caso, como aqui vai até 5 algarismos 9, ela vai pegar 5 números 1. E aí ela multiplica por 10, como ela fez aqui, está falando aqui, multiplica por 10, e subtrai a quantidade n, ou seja, a quantidade aqui ó, de 9 do final. Então, pegou os números 1, multiplicou por 10, subtraiu a quantidade de 9, 5, e encontrou esse resultado aqui, com uma sequência de 4 uns, 0, 5. E aí, ele fala aqui na letra A, calcule a soma, né? Então uma soma já um pouco maior, que o final vai ter 7 noves. Então, certamente, aqui ele já passou a ideia que é bom a gente utilizar o método que Julieta utiliza. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai fazer o quê? Precisamos colocar 7 números 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos multiplicar esse valor por 10. Então, multiplicar por 10, eu vou acrescentar um zero. Então, multipliquei por 10. E aí, eu tenho que subtrair pela quantidade n. Nesse caso, a quantidade n agora aqui é 7. Então, menos 7. E aqui vai ser igual. Vamos fazer aqui. Então, pegando esse finalzinho aqui, né? Isso, ó. 10 menos 7, eu vou ter aqui um final 3. E aqui, 0. E sobrou toda essa parte aqui, ó, com o número 1, já que eu utilizei 10 menos 7, que é o final, deu 0,3. E aí eu vou colocar esses números 1 que ficaram sobrando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser o resultado dessa soma de todos esses números 9 aqui. Vamos agora aqui responder o item B. E ele traz o seguinte comando. Quantos algarismos 0 há no resultado da soma? Então, uma soma aqui com vários 9 e o final a gente tem uma quantidade muito grande de 9, né? Uma quantidade total de 2021 9. E dessa vez, ó, olha só, a gente não precisa dizer qual é o resultado da soma, a gente precisa dizer somente quantos algarismos zeros há. Então, seguindo a ideia de Julieta, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, olhando aqui nas informações, a gente vai precisar da quantidade de números 1 igual à quantidade de números 9 no final. Se aqui no final da letra B falou que tem uma quantidade de 2021 noves, então a quantidade de números 1 que eu vou pegar vai ser uma quantidade de 2021 números 1 também. E aí ela fala que a gente deve multiplicar por 10. Então, multiplicando esse total por 10, somente acrescenta um zero no final. Multiplicação por 10 e acrescentar um zero no final. E aí a gente vai subtrair agora. Lembra que ela falou que é sempre desse tipo. A quantidade de números de acordo com o final, a quantidade de números 1, multiplica por 10 e depois subtrai a quantidade n, ou seja, a quantidade de números lá. Então, ó, falou que é 2021, vou subtrair aqui 2021. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar aqui a quantidade de números 1 no final necessário para a gente fazer essa operação. Então, olha só, esse 0 vai ficar com esse 1 aqui
com esse 2 e vou precisar de mais 2 para esse, e vou precisar de um outro, porque quando eu fizer 1 menos 2, alguém vai ter que emprestar para ele. Então, vou precisar de 4 números 1. Vou pegar logo eles aqui. Os 4, né? E aqui o 0 do final. Vou fazer a subtração de 2021. Então, esse aqui empresta, fica 0. Aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 0 menos 2 não pode, empresta novamente. Aqui fica 0. Aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 0 menos 0, 0. Aqui empresta. Aqui fica 0. Aqui fica 11. 11 menos 2, 9. E aqui 0. E o restante, a gente sabe que vai ser todos números 1. Aqui para a questão, a gente já consegue concluir que vai ter somente 2 algarismos 0. Mas se você quiser saber qual foi o resultado dessa soma, olha só. A gente sabe que esse final ele vai estar repleto de números 1, já porque a quantidade é muito grande, né? Era 2021. E a gente pegou 4 deles. Se de 2021 eu tirei 4 dessas quantidades, esse espaço aqui representa 2017. Então, vamos ter uma sequência de 2017 números 1 e, depois da subtração, 0,908,9. Mas lembrando que a questão só quer saber a quantidade de zeros. Teremos aí um total de 2 números zeros, que é esse 0 aqui e esse 0 aqui. Bom, pessoal, temos aqui o item C. E ele diz o seguinte: explique por que a maneira como Julieta calcula essas somas é correta. Então, ele quer que a gente explique por que esse método de pegar vários 1, multiplicar por 10 e subtrair a quantidade de 9 sempre está dando as somas de maneira correta. Então, ele quer que a gente justifique por que esse artifício ele é verdadeiro. Então, a gente vai pegar a ideia que diz o seguinte, que a gente pode pegar vários números 1, posso multiplicar por 10 e subtrair n. Então, vamos tentar manipular essa ideia e chegar nessa sentença aqui. Se a gente conseguir trazer essa ideia e chegar nessa sentença, a gente vai estar provando de forma matemática, né, demonstrando por que isso é verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que 9 mais 99 mais colocar uma soma aqui de sequência de vários números 9. Então, vou chamar aqui de n números 9. E essa soma, a gente pode escrever ela assim. 10 menos 1, que representa esse 9 aqui. E aí, mais 100 menos 1, que representa o 99. Então, já deu para entender a ideia que eu quero fazer. Primeiro, eu quero representar essa soma dessa maneira. Então, vai ficar mais aqui uma sequência de n números zeros menos 1 para representar essa quantidade de 9 aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar somente essa parte aqui e vamos manipular ela para a gente ter uma outra visão. Começamos aqui, transformamos essa soma nessa parte e agora eu vou transformar essa outra parte numa outra coisa, certo? A mesma coisa, só que em uma maneira de ver diferente. Então, vamos fazer assim. Vamos separar a soma dos números 10, 100 e esse grandão aqui com vários zeros, né? Utilizando a propriedade associativa aí da soma e da subtração. Então, aqui é 100, K10 mais 100, mais a sequência agora grande de n números zeros. E aí, menos, vou pegar agora todas essas subtrações que foram feitas com números 1. Então, vai ficar menos 1,
mais 1, mais 1. E aí a gente vai ter essa sequência aqui, ó, de n números 1. Então, olha só, já mudei essa parte para essa parte aqui. E vamos pegar essa parte e vamos dar mais uma mudada. Veja só. Então, se eu pegar essa quantidade aqui de 10, 100, 1000, né, e 10.000 e vários aqui até a quantidade n, a gente pode escrever ela assim, ó. Quando eu somo 10 mais 100, eu vou ter um total de 110. Eu não vou colocar o zero aqui ainda, porque o que é que eu quero mostrar? E quando eu somar 110 mais 1000, eu vou acrescentar mais 1 e vou ter aqui 1110. Então, você vê o seguinte, que quando a gente vai somando com essa quantidade aqui de 100, 10, vai aumentando os números 1 e no final vai sobrando 0. Então, eu posso escrever de forma genérica, que vai ser uma sequência de vários 1 com um final 0. Então, aqui, ó, quando eu faço essas somas, dá para você perceber que vai ser uma sequência de vários números 1 e o final 0. Essa parte aqui vai ser n números 1, de acordo com a questão. E aí, lembrando que eu tenho que subtrair essa quantidade aqui de números 1, essa quantidade n, que representaria o total de repetições. E olha só onde chegamos aqui com essa ideia. Veja só a comparação dessa parte com essa parte aqui. Tem diferença? A gente vê que não tem diferença. Aqui, se eu fizer a multiplicação por 10, eu vou ficar com um zero no final. Então, a gente chegou lá no artifício que ela está usando. E aqui a gente mostra por que essa soma é válida. Ela está somando isso, que é a mesma coisa que isso aqui, que isso é a mesma coisa que isso, e a gente vê que isso é a mesma coisa que isso daqui, que é o mesmo artifício que ela usa. Então, está feito a demonstração de por que esse artifício ele é verdadeiro. Então, essa questão ela vai até o item C e a gente termina aqui. Espero vocês numa próxima questão. Até mais!